Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi do canal Joserteira e hoje eu trago para vocês essa peça maravilhosa. Gente, fala sério, não é linda? Então, eu trago a aula completa do corpinho, dos detalhes, um monte de pulo do gato, aqueles detalhes assim que quando você vai fazer determina se a sua peça vai dar certo ou não vai. Quer aprender? Então acompanhe o vídeo até o final, que essa aula tá imperdível. Mas antes, não esqueça, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não deixe de conferir os outros vídeos que tem lá. Então vamos ao nosso passo a passo. Eu tenho aqui os moldes da nossa ursinha e eu já transferi para o Uniflock, que é um tecido 100% algodão, que ele é bem fofinho. Esse tecido que é ideal para a gente fazer ursinhos e esses bichinhos de pelúcia. Aqui eu tenho a cabecinha dele, que eu já transferi. E aqui a gente vai passar uma costura em toda a volta. E nós faremos uma abertura aqui depois que ela já tiver costurada. Aqui eu transferi as perninhas e os bracinhos. Notem, pessoal, que aqui tem a trama do tecido, ó. A gente riscou, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Ó, na vertical, acompanhando a trama do tecido, porque quando a gente encher, a tendência é que ele vá expandir para os lados e não vai crescer a nossa peça. Se a gente fazer o contrário, nossa peça vai ficar muito comprida e esticada e não é o nosso objetivo. Aqui também eu tentei otimizar o espaço para não gastar muito tecido, encaixando os bracinhos aqui do ladinho das perninhas. E aqui o corpinho ele tem uma particularidade. Eu transferi o molde pro algodão cru e por dentro eu vou colocar o mesmo tecidinho que eu utilizei, que é o Uniflock. Por que eu fiz isso? Porque o corpinho é a base da peça e a gente tem que deixar ele bem duro. E se eu coloco, quanto mais eu coloco fibra dentro desse tecido, ele vai expandir. Então, para eu manter o formato da peça, eu coloco o algodão por dentro, que ele vai manter. Ele não vai expandir porque o algodão ele não tem elástico na trama do tecido, né? Então ele vai manter o tamanho da peça e o formato, e por fora vai ficar o mesmo tecidinho que a gente vai usar nas outras peças. E nós vamos também passar uma costura em toda a volta e deixar aqui embaixo uma abertura para desvirar. Vamos para a máquina. Agora eu tenho aqui todas as minhas peças já desviradas, as perninhas, os bracinhos, o corpinho que ficou com o algodão cru lá por dentro, olha. Lembra que eu expliquei para vocês que ia fazer um sanduichinho? E aqui embaixo ficou a abertura. E aqui a cabecinha toda costurada e atrás a abertura ficou aqui. Por que que a abertura tem que ser embaixo e não em cima, não pode ser nem em outro lugar? Por causa do acabamento. No final eu vou ensinar para vocês colocar uma faixinha na cabecinha e vai esconder todo o acabamento aqui atrás para ficar bem legal a nossa peça. Então agora a gente vai encher. Na cabecinha também tem outra particularidade nas orelhinhas. Já que a gente fez a orelhinha junto com a cabeça e não separada, eu vou pegar o próprio molde, vou virar ele ao contrário, vou colocar aqui e fazer a marcação aonde que eu vou passar uma costurinha simples com agulha, aqui à mão mesmo, fazendo um pontinho atrás, só para que quando a gente for encher essa cabeça, a orelha não fique cheia também, ela vai ficar vazia. E aqui a gente vai garantir isso com essa costura. Pontinho simples atrás. Agora vamos encher. Eu tô utilizando aqui o enchimento siliconado e um enchedor de boné. O corpinho é a parte que vai ficar mais dura, porque é a estrutura da peça, que ela vai dar toda a estrutura para a cabeça, vai segurar as outras partes também. Então agora nós vamos começar a fazer a roupinha da nossa ursa. Eu tenho aqui os moldes e as medidas e eu vou ensinar passo a passo para vocês, peça por peça. Nós vamos começar pelo shortinho, então nós vamos recortar 2 vezes o molde. Aqui eu tenho a dobra do tecido, eu já recortei a minha peça e já deixei adiantado. A gente vai virar aqui, direito com direito, nós vamos passar uma costurinha no cavalo. E depois eu abri aqui e fiz uma bainha larga para que a gente possa passar ou uma fitinha ou um elástico
o que for da preferência de vocês. Na parte da barra da perna aqui do shortinho, eu vou deixar assim. E depois, quando a gente for colocar na nossa ursa, a gente vai fazer uma dobrinha simples e fazer um alinhavo, porque essa peça aqui, ela tem um estilo mais country, então vou fazer um acabamento mais simples. E até para você que está iniciando também, vai facilitar a confecção da sua peça. Então, terminando lá, a gente vai vir e vai passar aqui a costurinha no outro cavalo. Vai ficar assim. A gente vai virar aqui agora e vai passar uma costurinha para fechar o fundo do short aqui. É importante também você colocar aqui um alfinetinho para que essa costura do fundo fique bem certinha, bem retinha, tá? Vou colocar o meu aqui. Ficou pronto o nosso shortinho. Agora eu posso desvirar ele aqui. Ficou assim e a gente vai reservar agora. Agora, vamos para a parte do vestido. Eu tenho aqui o molde do vestido. Esse molde aqui da parte de cima do peitinho, ele é inteiriço, assim. A gente vai dobrar ele 2 vezes para que a gente possa recortar e ele seja bem mais simples para a gente fazer a costura depois. Então, eu fiz assim, eu dobrei o tecido 2 vezes. Dobrei o tecido assim e depois dobrei o tecido assim. Coloquei o meu molde lá em cima e risquei e recortei aqui em cima e recortei aqui embaixo. A parte da dobra, quando vocês baixarem o molde lá, vai estar escrito aqui, ó. Na parte da dobra eu não posso recortar. Eu só recorto onde não está escrito dobra. Onde é dobra, ele vai ficar já certinho aqui, ó. Quando a gente abre, vocês podem ver. Fica quase pronto. Então, agora a gente vai lá na máquina e vamos passar uma costurinha aqui para fechar uma das mangas. Com essa, a gente vai começar aqui embaixo e vai até a ponta da manga, só de um lado. Passamos uma costurinha aqui então, nessa parte, e fechamos uma manga. Agora, a gente vai ter esse resultado aqui. A parte do peito do vestido vai ficar assim. E nós vamos, depois que franzir a saia, pregar a saia dele aqui, ó. Eu vou passar na saia, eu preferi não fazer bainha e não pôr renda. Justamente por causa que eu já expliquei pra vocês que o estilo do vestido é mais country, então eu deixo assim mesmo, desfiadinho. Fica bem bonitinho. Aí eu vou passar lá na máquina um ponto bem largo para franzir essa parte aqui. Franzir para ficar do tamanho do peitinho do vestido que eu tinha mostrado pra vocês, que é essa parte que sobrou aqui da costurinha que a gente fez. E aí, se você quiser, que não quiser mexer no ponto da máquina e deixar mais largo, pode também pegar uma agulha e fazer um alinhavo em toda essa parte e depois puxa para franzir. Então agora a gente vai passar a costura aqui para unir a saia no peito do vestido. Depois que eu passei essa costura aqui, é interessante passar um zigue-zague aqui, ou quem tiver um overlock, para deixar esse acabamento bonitinho. Eu vou passar um zigue-zague. Nosso vestido está quase pronto. Agora, nós passaremos uma costura para fechar essa lateral, desde a manga até na parte de baixo da saia. O vestido está pronto. Notem que eu não fiz a barrinha nas mangas, porque depois, quando a gente vestir na ursinha, nós vamos dobrar aqui e eu vou fazer um alinhavo para daí puxar e a manguinha dela ficar bufante. Aqui no meio também, na gola, a gente vai fazer um alinhavo também, para dar um acabamento depois quando for colocar no corpinho dela. Então, o vestidinho de baixo está pronto. Agora, nós vamos para a parte do
avental. Eu tenho aqui uma faixinha de tecido, as medidas também vão estar lá no molde. E eu tenho essa parte de cima, que é a frente do avental e as costas dele. Eu vou fazer essa peça com um forro, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, para ficar com o acabamento bem legal. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui com o meu molde e coloquei no tecidinho que vai ficar aparecendo, tirei aqui o molde, aí eu coloquei a parte das costas, emendei aqui em cima no ombro, já no próprio desenho, e risquei também. E aí eu virei espelhado aqui e risquei o outro lado, emendei cá e risquei aqui. E aqui a gente vai ter então o desenho bem certinho, por onde a gente vai fazer as costuras para que fique com um acabamento bem legal e com o tecido forrado aqui, com o peito do avental forrado. A primeira costura que nós vamos fazer vai ser a costura que vai começar aqui nas costas e ela vai fazendo em torno da gola e vai voltar até aqui. Então é a primeira costura que nós vamos fazer, aquela costura central. Só relembrando aqui, pessoal, que eu tenho dois tecidos, o tecido da frente e o tecido do forro. Eu coloquei direito com direito para que eu possa fazer essas costuras. Então a costura aqui do centro eu já fiz, passei toda em volta. Agora nós vamos fazer essa costura aqui em volta do ombrinho dela. Essa e essa daqui. Terminadas as costuras, nós vamos fazer então o recorte da nossa peça. Onde eu não costurei, a peça vai ser apenas recortada e depois a gente vai terminar de fazer a unção do peito do avental. Nesse momento aqui eu preciso ter um pouco mais de cuidado, porque as costuras elas ficam bastante próximas e eu vou cortar com uma margem bem pequena. Ficou assim, agora a gente vai desvirar a nossa peça. Prontinho. Agora eu já tenho aqui a parte de cima do peito do aventalzinho, depois a gente vai só colocar a saia dele. Mas antes, eu vou vir aqui e vou fechar do ladinho. E ele vai ficar assim. A abertura vai ficar nas costas. Eu vou passar uma costura aqui e uma costura aqui para fechar essas duas laterais. Agora, eu tenho aqui uma faixa de 12 por 75. Eu já passei uma bainha aqui simples na máquina. E se você tem uma etiqueta, eu prefiro colocar na parte de cima, na primeira peça que aparece mais. Pode colocar, eu gosto de colocar um pouquinho centralizada aqui, mais para a esquerda. Então aqui você vem, coloca a sua etiqueta e depois a gente vai passar aqui um ponto largo para franzir, para caber em toda essa extensão aqui que a gente preparou do nosso peito do avental. Novamente nós passaremos então uma costura aqui para unir a saia ao peitinho do avental, da mesma maneira que nós fizemos no vestido anteriormente. Olha que graça! Tá pronta a nossa peça. Aqui atrás, depois que você terminar, pode colocar tanto aqui para ele grudar ou o botãozinho de pressão. Na minha peça eu vou colocar o botãozinho de pressão e ele vai ficar assim. Essa peça aqui, eu chamo de jardineira, é como se fosse um vestidinho de cima. Aí tem essa outra que a gente fez antes e ele faz uma composição muito legal quando a gente veste em cima da nossa ursa. Então nós temos já o nosso vestidinho de baixo, a jardineirinha e o short. Hoje eu trouxe para vocês aqui como a gente coloca o botãozinho de pressão. Eu já coloquei um aqui na minha peça, ó. Coloca lá. Essa peça aqui ela é pequenininha, pode colocar um ou dois, aí vai do gosto de cada um. Então aqui o botãozinho ele é composto de duas partes, a parte que fica nesse tecido e a parte que fica no outro. Então nós temos aqui esse que tem a pontinha, a gente vai colocar dentro do buraquinho que a gente vai fazer com esse furador, ou pode ser um agulhão também. Furou o tecido, coloco lá. Ele vai aparecer aqui desse lado, né? E aí eu venho com essa parte, encaixo aqui no buraquinho. E aí o alicate, ele vem
fixar. Eu coloco lá, encaixo ele bem dentro da matriz e aperto. Para quem faz roupinha de boneca, peça fina assim, com tecido tricoline, esse alicate aqui ele supre bastante a necessidade da gente. Agora, se você quiser forrar botão, colocar rebite e outros tipos de matrizes, aí eu já indico comprar o balancinho. Aí aqui a gente colocou então uma parte, agora vamos colocar outra. Para que a gente coloque certinho e não fique torto, então eu vou fechar ele aqui e vou dar uma leve apertadinha, que aí já vai ficar marcado aonde eu devo colocar a parte de baixo. Então eu centralizo aqui o meu furador e coloco a parte de baixo que tem aquela ponta. E agora a partezinha de cima. E novamente eu pego meu alicate, coloco bem certinho dentro da minha matriz e aperto. Prontinho. E tá pronto o nosso botãozinho colocado. Aqui, o meu shortinho, então, eu já passei aqui o alinhavo na ponta, na barrinha. Eu fiz uma barra bem simples e coloquei um elástico na cintura. Aqui nesse vestidinho, eu fiz também o alinhavo em uma das mangas e vou fazer uma outra com vocês, para vocês verem como é bem simples. Então, eu vou dobrar uma vez só aqui o meu tecido, vou inserir a agulha e vou deixar uma ponta aqui para depois eu amarrar lá na ursa. E eu vou fazendo pontinho para cima e para baixo, aquele alinhavo bem simples, em toda a volta da manga. E eu termino então deixando a minha linha pro lado de fora, porque eu vou fazer um nozinho depois. E aqui tá pronto o nosso vestidinho. Agora nós vamos para a melhor parte de todas, que é vestir a nossa ursa. Então a gente vai colocar aqui o shortinho nela. Quem aí não gosta, eu acho essa a melhor parte de fazer a confecção dos meus bichinhos, das minhas bonecas. Eu acho a melhor parte é vestir a roupinha. Qual que é a melhor parte que você gosta? Escreve aí nos comentários qual que é a melhor parte da confecção do seu artesanato. É costurar? É finalizar? É fazer o acabamento? Olha só, aqui você pode deixar um lacinho ou pode fazer um nozinho, aí vai do seu gosto também. Então eu só puxo e agora eu vou vestir esse daqui, que é o de cima. Agora vamos amarrar as mangas. Só puxo aqui. Observe como ela já vai ficar fofinha. Eu vou dar um nozinho, que fofa. Agora, nós vamos então fazer o alinhavo aqui nessa parte da golinha dela. Aqui, pessoal, eu gosto de fazer aquele ponto chuleado, que é aquele que vai ao redor do tecido, porque ele já vai automaticamente dobrando e finalizando aqui, fazendo um acabamento bem legal. As minhas alunas de boneca sabem, eu já ensinei para elas. Esse pontinho aqui eu uso bastante para fazer acabamento. Se você foi minha aluna de algum curso, escreve aí no comentário qual foi o curso que você fez e quais as peças que você está confeccionando hoje. Isso, ficou assim. Aí eu venho aqui atrás e dou um nozinho. E a nossa ursinha está quase pronta. Agora a gente vai trabalhar na parte da cabeça e finalizar a nossa peça. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia reservar a cabecinha para depois que a gente colocasse o vestido, para a gente finalizar atrás e costurar a cabeça no corpinho. Então aqui eu já coloquei tudo e aí agora a gente vai colocar a cabecinha aqui. Nesse buraquinho eu não vou fechar o buraco antes, eu vou colocar primeiro o pescocinho lá dentro. E aí eu vou, em toda essa lateral, eu vou dando pontinhos para fixar essa cabeça. Muita calma nessa hora. E a gente vai dar um pontinho lá no pescoço e um pontinho lá na cabecinha.
pontinho lá no pescoço e um pontinho lá na cabecinha. E a gente vai puxando. Como esse tecido aqui ele é uma malha que ela cede bastante, então o acabamento fica muito legal. Lembrando aí, pessoal, que durante todo o mês de novembro eu estarei deixando pronto os kits para quem tiver interesse. O kit com o material do corpinho, da ursa, a roupinha, tudo combinando, os tecidinhos. Para quem tiver interesse, tá? Para confeccionar, já vai tudo medido, só você costurar lá na sua casa. Depois vocês podem entrar em contato pelo meu WhatsApp, que vai ficar embaixo ali no vídeo, na descrição, ou também pelas redes sociais, inbox, no Instagram, Messenger, Facebook. Pessoal, como o meu canal é novo, então eu tenho alguns vídeos que eu já fiz lá, e se vocês puderem dar uma olhadinha, vale muito a pena, tem bastante dica legal, peças super vendáveis. Tudo que eu faço aqui nas aulas são peças que eu produzo no ateliê, que eu vendo, que eu faço, que eu aceito encomendas também. Tem alguma coisa no pronta entrega, então dá uma olhadinha lá, confira as aulas que eu já tenho lá no meu canal. Com o passar do tempo, a gente vai produzindo, fazendo cada vez mais coisas bacanas para vocês. Então, aqui a nossa cabecinha já ficou pronta. Olha aqui atrás como ficou legal. Não aparece quase. Antes a gente tinha um buraco aqui bem grande, lembra? Por onde nós fizemos o enchimento. E agora aqui, ó, ficou bem certinho com um pontinho invisível que a gente fez. Até se você quiser, é legal fazer mais uma volta dessa para que a cabeça fique bem firme. Não tá ficando um amor a nossa ursinha? Então agora só falta o detalhe do cabelo. Eu cortei uma faixinha aqui pro cabelinho dela de 5 centímetros por 60. E eu não deixei, eu não quis fazer acabamento nem nada, deixei ela desfiadinha justamente já para combinar com os outros detalhes da peça. Então a gente vem aqui por trás e vamos colocar. Aí você pode escolher um lado, se quiser fazer do lado esquerdo, do lado direito o lacinho, ou se de repente não quiser colocar faixa, quiser colocar um lacinho de fita, aí vai do seu gosto. Eu gosto muito de usar laço de tecido nas minhas peças, porque eu acho que fica muito charmosinho. E a nossa peça ficou pronta. Então, gente, essa daqui é a nossa peça final. Olha que resultado maravilhoso. Vê se não é um charme. Imagina você dando de presente uma peça dessa. Que linda, maravilhosa. Tanto para decorar quanto para brincar. E assim, os detalhes, tudo muito bem pensado. E se você quiser fazer essa peça, eu vou deixar os moldes tudo lá no meu Facebook. Então entra lá na minha página, vou deixar num lugarzinho lá, nos álbuns de moldes. Todos os moldes dessa peça aqui para você confeccionar, tudo gratuito, tá bom? Eu quero que você deixe lá nos comentários a sua opinião, se você gostou, se de repente tem alguma outra coisa que você queira incluir, alguma ideia, alguma sugestão para nossa peça, pode deixar lá também. E eu gostaria de fazer uma outra pergunta para vocês. Gostariam de ver a versão masculina dessa peça? Imagina um ursinho, que fofo, de macacãozinho, de bonezinho. Se vocês quiserem, deixa lá nos comentários também, que eu vou providenciar, eu vou desenhar essa peça e eu trago uma aula exclusiva para vocês, tá bom? Não esqueçam de compartilhar essa live para as suas artesãs amigas, para as pessoas que gostam de artesanato. E deixa lá o seu like. Eu espero vocês na próxima aula. Um beijão, tchau, tchau!